Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma live aqui neste... Boa noite, Tico, você está me ouvindo? Eu gostaria de ter o retorno, se estão me ouvindo. Laís, minha querida, você está me ouvindo? O som está chegando até você? Lourdes, boa noite. Alguém poderia me dizer se o som já está chegando, por favor? Ok, Laís, muito obrigada, minha querida. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, o som está bom, Lourdes? Obrigada, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos nestes momentos de luz. Que aqui estamos pela nossa Casa Espírita, Caminho de Luz Emmanuel, né, o SECLE aqui de Uberlândia. E peço, né, aqueles que ainda não se inscreveram nas nossas páginas, que se inscrevam. Nós temos o Instagram, o Facebook, o YouTube, SECLE UD, vai nos ajudar, né, a levar mais luzes, a alcançar mais corações. E eu sou a Leila, uma boa noite para todos. Eu sou uma facilitadora da casa e uma serva de Jesus. Ele me convidou, tocou em meu coração e nós aqui estamos, meus irmãos, servindo, né, esse mestre querido e agradando, né, o nosso Criador nos seus ensinamentos, porque ele nos direcionou, nos enviou o seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, para esta caminhada aqui na Terra e para nos ensinar as leis de Deus e a lei sublime de justiça, de amor e de caridade. Sem nós estarmos nessa direção dessas leis, nós não conseguiremos sair, né, de um planeta de provas e expiações. Então hoje o tema proposto hoje para a noite, a nossa reflexão, nós vamos falar de Jesus, a luz, né, do mundo. Jesus, essa luz, né, maior, essa luz brilhante e sublime que nos ilumina nesta caminhada terrena. Ele está conosco, né, meus irmãos? Ele esteve conosco em carne há mais de 2000 anos e agora ele está conosco, governando este planeta Terra. E quando se fala, né, a luz do mundo, o que nós conseguimos entender por esta luz? A luz da verdade. E que verdade é essa? Essa verdade que nós precisamos aprender. É a verdade do Pai, as máximas, né, de amor, de justiça e de caridade. Até lá em João, no capítulo 8 e versículo 12, diz assim, ó. Jesus disse, né, e João fez a anotação, João, que é aquele discípulo amado, querido de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem seguir este querido mestre, este guia e este modelo, irmão, né, nobre, ilustre, nosso irmão grandioso, que desceu à terra para nos ensinar esta caminhada e veio para nos iluminar. Então, esta luz é o que, meus irmãos? Como eu disse, esta verdade do caminho, né? Seguir Jesus é iluminar-se. Nós vamos clareando os nossos pensamentos, nós vamos dando sentido à nossa existência, nós vamos compreendendo as leis de Deus, porque as leis de Deus, elas são imutáveis e eternas, elas não mudam. E Jesus veio para nos ensinar que Deus, Ele nos ama, é misericórdia, mas Ele também é justiça, que nós vamos colher o que nós plantamos.
Então Jesus veio nas suas máximas, né? Nos ensinar todas as virtudes. Por quê? Porque a treva, né? Porque quem não anda com ele, quem não segue os seus ensinamentos, que ele veio pessoalmente nos ensinar, nós andamos nas trevas. As trevas de um planeta ainda de provas e expiações. As trevas, né? Porque a gente sabe que o planeta de provas e expiações, infelizmente a maldade, né? Ela reina nesse mundo. Claro que os bons, né? Os bons sofrem com essa maldade que está aí batendo a toda hora na porta. Mas nós estamos passando pela prova. Nós estamos expiando, né, um passado. Nós estamos aprendendo, né, a não errar mais. E essas trevas, né, que ainda habitam em nós. As trevas que ainda é a nossa ignorância. Ainda são os nossos melindres, as nossas maledicências, a nossa imoralidade e os nossos erros em geral. Então nós temos que ter cuidado para não errarmos. Nós temos que ter cuidados para sair dessa ignorância ainda, achar que este mundo é só isso aqui. Então quando nós acompanhamos Jesus nesta caminhada, a gente vai o quê? Despertando e se iluminando. E aí a nossa caminhada, ela começa a ficar mais clara. As nossas atitudes, as nossas palavras, elas começam a ser o quê? Refletidas. Nós começamos a entender o que Jesus nos disse, né? Na lei máxima, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente entender que amar a Deus é obedecê-lo, é estar diante desta lei, e amar o nosso próximo é se colocar no lugar dele para agir, nós vamos estar o quê? Nos iluminando. E aí as trevas que ainda habitam em nós vai se dissipando. E nós também começamos a ser luzes. Já viu que tem pessoas que falam assim, nossa, como você é uma pessoa iluminada? É porque vem em nós a nossa conduta moral. É porque vem em nós as nossas virtudes e qualidades. Claro que ainda vamos ter defeitos, né? Ainda vamos ter mazelas. Mas nós estamos lutando contra elas, porque é uma luta, é uma batalha para se desfazer de tudo aquilo que nós trazemos, esta bagagem ainda imperfeita, e iluminarmos. É na realidade seguir este mestre que é a luz do mundo. É seguir o mestre que nos orienta numa direção correta, né? De conduta moral, do bem, do amor, do perdão. Até nós temos lá no Evangelho, quando João falou que Jesus era a luz do mundo, traz também no nosso Evangelho, meus irmãos, sobre a verdade, lá no capítulo 8, no item 14, diz assim, né? Jesus dizia aos fariseus, né? Porque os fariseus, doutores das leis, os sacerdotes, viviam, né, tentando Jesus. Porque sabia que ele era muito, né, muito acima da média daqueles que ali estudavam, né, as escrituras. Então, os fariseus, quando esteve com Jesus, diz assim, ó, Jesus disse para eles, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus tinha certeza. Como ele era o filho do Criador, ele tinha certeza de onde ele veio e para onde ele retornaria depois da missão sublime que Deus, né, confiou a esse mestre querido. E esses doutores sabiam, né, os fariseus e aqueles outros que estavam ali junto à sua caminhada? Não tinha certeza de nada, né? Mas Jesus tinha uma certeza absoluta, porque ele era o quê? A imagem de Deus na terra. Aí no item 15 ainda diz assim, ó, vos julgais segundo a carne,
eu a ninguém julgo. Jesus não julgava ninguém. Aí ele ainda diz assim, ó: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, ele Deus. Então, se ele faz algum julgamento, né, porque não era do seu feitio julgar, era conduzir, era amar, não era julgar. Mas se ele o fazia, se alguma situação fazia com que ele julgasse, ele sabia que o seu julgamento era verdadeiro e perfeito. Ele não errava, por ser o mestre, né? O filho unigênito do Pai. Aí aqui no nosso livrinho, né? Eu sempre trago os nossos livros queridos, também psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é maravilhoso, cheio de instruções, né? Lá no capítulo 8 diz assim: Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, o versículo 7. E ainda o 8 conclui, né? Continua. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte. Olha bem como foi fiel esse servo querido de Deus para nós. E veio nos servir. Em nenhum momento ele veio querer receber nada em troca. Isso diz o texto, ó. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem das criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Não podíamos ir até com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós. Ele veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus neste particular representa lição demasiadamente profunda. Ninguém alege conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade, da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Ele veio e não nos pediu nada. Ele ensinou as suas máximas de virtude e não ensinou na prática. Ele desceu para ensinar-nos na prática as leis do Pai. E mesmo assim, como servo fiel, ele foi crucificado por nós. Olha a nossa ignorância, olha a nossa treva que ainda habita em nós. Nós não conseguimos ver a verdade naquele Cristo encarnado,
para nos ensinar a lição. Como eu digo, né, nós da doutrina espírita acreditamos na reencarnação, porque a reencarnação realmente é a justiça do Pai. Poderíamos estar ali também naquele momento, né, vendo Jesus na sua caminhada terrena. E nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender a sua mensagem. Mas hoje, há mais de 2000 anos, nós estamos aqui, tentando entendê-lo, tentando colocar essas máximas em prática, tentando nos moldar para que a gente seja merecedor de um mundo melhor. Porque o Mestre já nos dizia, o meu reino não é deste mundo. Como diz aqui, né, em João, no capítulo 8, no versículo 14, né, ele sabia de onde vinha e para onde ia. E ainda João disse lá no capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, né? João anotou as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que senão por Ele? Os seus ensinamentos, a sua verdade, o caminho a seguir de moral, de virtudes. E sabendo que temos vida eterna, não é só isso, né? Não é só essa caminhada materialista, não é só essa caminhada hoje, no momento, com esse convívio familiar que temos. Nós só temos uma existência, mas nós temos, né, várias experiências na Terra, várias experiências, né, com o nosso espírito. Agora nós imaginemos, né, vamos imaginar assim, se nós não enxergássemos, se os nossos olhos não conseguissem ver a luz, o que seria de nós nesta caminhada? Imagina a gente não conseguir enxergar os detalhes, as cores da vida, os animais. Imagina quais sentimentos que nós teríamos. Imagina os perigos que nós correríamos, né? Por não conseguir enxergar essa luz, se tivéssemos um mundo escuro, de trevas. Por isso que à medida que nós conseguimos enxergar, as trevas se dissipam. E a caminhada se torna mais leve, a caminhada se torna mais suave. E quando nós falamos do Mestre Jesus, meus irmãos, nós só lembramos o quê? Do amor, do seu sublime amor por nós. Porque Ele amou e serviu. E lá no final, Ele ainda disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ainda estávamos nas trevas da ignorância. Ainda estávamos. Mas à medida que nós vamos aprendendo, a luz vai se fazendo presente. E aí não tem como mais nós vivermos sem esta luz. Porque nós sabemos que ela é essencial para nós, nesta caminhada. É essencial, meus irmãos. Então Jesus, Ele vem iluminar o nosso caminho terreno. Ele vem nos alertar desses excessos, né, dos apegos materiais. Ele vem nos mostrar o amor de Deus e a sua justiça. Ele vem nos falar desta vida eterna. Ele vem nos dizer que tem um mundo melhor para nós. Mas para que a gente consiga ser merecedor deste mundo, nós temos que estar prontos, preparados. Porque a vibração desse mundo, ela tem que estar compatível conosco. Ela tem que estar de acordo. Porque como nós vamos habitar o mundo sem nós estarmos preparados para aquela caminhada? Se nós ainda somos, né, ignorantes para reconhecer essa grandeza do Pai. Então, esses ensinamentos é o que nós precisamos, né, aprender. E Jesus, quando nós falamos, né, na sua caminhada terrena,
Ele estava ali com os apóstolos, que foram escolhidos naquele plano espiritual, mas tinham suas qualidades e seus defeitos também. Por exemplo, o nosso querido João, né, era um discípulo amado. Jesus tinha profunda intimidade, né, confiança e afeto por aquele discípulo. E ele até, quando estava na cruz do Calvário, ainda disse para João, né, acompanhe, cuide da minha mãe por mim, porque sabia que a mãe ia sofrer. Olha o cuidado dele para com a sua mãe, nossa querida Maria Santíssima. Nós tivemos também Simão Pedro, né? Que era um amigo próximo, aquele pescador que era primeiro Simão, né? E depois virou Pedro. Era o líder dos apóstolos. Esse destacou-se pela sua fé, mas também era impossível e foi covarde. Tinha impulsividade, né? Era muito agressivo. E também a sua covardia de negar Jesus. Jesus já sabia disso tudo. E nós temos também o traidor, né? Temos outros também. O traidor que era ganancioso. E Jesus já sabia desses defeitos. E Jesus confiou a ele a tesouraria. Porque a todo momento Jesus, né, alertava-o ainda, né, da sua fraqueza, que era o que? A ganância. E ele colocou justamente aquela responsabilidade da tesouraria para ele saber a importância daquele dinheiro, né? Mas mesmo assim ele traiu Jesus pelas 30 moedas de prata. E nós, né? Ainda qualidades e defeitos. Mas quando nós conhecemos o Mestre, com essa luz do mundo, que iluminou e ilumina até hoje a nossa caminhada, porque há mais de 2000 anos é luz no nosso caminho, e nós precisamos seguir esta luz, porque é só ela, né, que vai dissipar essas trevas que ainda habitam em nós, né? Então, meus irmãos, Lucas também disse assim, né, lá no capítulo 22, no versículo 44, Jesus, antes de ser traído por Judas, né, ele orava com tanto fervor que o seu suor se tornou gotas de sangue. Olha bem como esse Jesus era fervoroso, amoroso. E Mateus ainda fala, né, lá no capítulo 26 a 39, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Jesus sabia da sua missão árdua na terra, mas mesmo assim ele foi obediente. E até hoje, o seu nome, a sua luz, clareia as nossas vidas. Quando nós falamos nesse Mestre Jesus, nós até respiramos, né? Parece que realmente o seu jugo, né, é leve. E o nosso fardo, né, fica mais tranquilo para ser carregado. Então eu espero que esta luz de Jesus alcance o teu coração. Essa luz de Jesus alcance o teu lar, alcance a todos que estão dentro dele. Porque nós sabemos que viemos também em missão. As nossas missões ainda de um passado, né, cheio de débitos. Mas se nós conseguirmos nos iluminar através da luz de Jesus, nós vamos iluminar todos que estão em nossa volta, todos que estão na nossa caminhada. Claro que muitos vão passar, outros vão ficar, outros vão aprender e seguir. Mas que sejamos luz também, meus irmãos. Que sigamos o exemplo do nosso amado Mestre Jesus. Aquele que desceu por obediência ao Pai, serviu, amou e perdoou. Que essa lição fique grandemente gravada em nossos corações. Então, aqui mesmo, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 162, eu finalizo aqui com essas palavras também grandiosas desse livro maravilhoso, né? Deixado para nós, para também nos iluminar.
Mateus, capítulo 12, versículo 20, diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Aí diz assim: esperemos. Não, desculpa, meus irmãos. A mensagem é 161. Aproveitemos, não é esperemos, né? Aproveitemos, desculpa. Lucas capítulo 24, versículo 48. E destas coisas vos sois testemunhas. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo-o amai uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. De ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira grava a maior lição da divindade na história. De tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, que fazemos das bagatelas do nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Estaremos aproveitando os ensinamentos para nos iluminar? Estaremos despertando a nossa consciência? Estaremos caminhando junto com esse Mestre Jesus? Porque falar dele, meus irmãos, é fácil. Mas agir como ele, isso sim é difícil. E lá no livro eu já trouxe essa mensagem para vocês, só para finalizar. No Cristo em Nós fala justamente isto: como conhecer a Cristo. Para conhecer Jesus Cristo tem que haver algo de superior, vibrando na dianteira dos sentimentos inferiores que ainda comandam vantajosamente os nossos corações às trevas. Caso contrário, passamos por ele sem contudo conhecê-lo. Vivemos com ele, sem com isso despertarmos para a luz. Pregamos seu estuante evangelho de sabedoria e amor, todavia falta-nos forças para vivê-lo. E é isso que estamos fazendo aqui, pregando seu evangelho de amor. Mas precisamos ter força para vivenciá-lo, principalmente dentro dos nossos lares, em convívio com aqueles que estão na nossa caminhada. Então que Jesus nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. E obrigada, meus irmãos, por este momento aqui conosco, nesta casa abençoada do SECLE, esse projeto lindíssimo. Gratidão a todos, boa noite, e que a luz de Jesus seja luz na caminhada de cada um. E convido vocês também, sábado estarei na casa às 14 horas, lá na rua José Custódio Sobrinho, número 347, no Jardim Patrícia, falando de piedade, a luz da compaixão. Bia, gratidão boa noite, e a todos que estiveram aqui. Tchau, tchau, meus irmãos. Obrigada, que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todos sempre. E que Deus faça morada sempre em nossos corações.